Olá, como estão? Espero que bem. Muito bem, hoje eu vou trazer um assunto aqui que está relacionado com o vídeo anterior que eu fiz sobre a neurofalácia, que é uma crítica da neurociência, a qual é amplamente usada pela psiquiatria biológica para justificar a sua epistemologia de que os comportamentos, transtornos ou as doenças mentais têm um fundo, têm uma explicação, uma causa orgânica, médica, científica. Então, combatendo isso, como já combato há muito tempo, eu trouxe a questão da neurociência e a crítica à própria linguagem dessa neurociência que a psiquiatria biológica utiliza. Agora, dentro da neurociência também tem uma outra crítica que tem a ver com imagiamento corporal, né, com as práticas das tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas. Tem um livro muito interessante, que é o que eu vou basear aqui essa fala de hoje, que é da Rafaela Zorzanelli e do Francisco Ortega, que se chama Corpo em Evidência, a ciência e a redefinição do humano, é da civilização brasileira. Vale a pena ler esse livro se vocês se interessam pelo assunto. Mas eu vou falar desse livro dentro de um contexto de um artigo que eu fiz, se foi para a minha primeira ou segunda palestra que eu dei já como filósofo clínico em um simpósio, um colóquio de filosofia clínica no Brasil, não me lembro onde, não me lembro se foi o primeiro ou segundo colóquio, ou seminário de filosofia clínica, e eu fui fazer uma fala e acabei depois dessa fala, fiz apontamentos e acabei fazendo um artigo sobre essa fala. Né? Esse artigo eu nunca publiquei, no final das contas nunca publiquei, e dentro desse artigo tem essa questão do livro que eu trouxe aqui para vocês. O artigo que eu escrevi se chama O Ser Humano como Obra Aberta, em referência ao livro Obra Aberta de Humberto Eco. Então o artigo se chama O Ser Humano como Obra Aberta, Expressividade e os Entraves das Drogas Psiquiátricas. Depois, de repente, eu coloco na Academia Edu aqui, né, esse artigo, que nunca foi publicado, e vocês podem ter acesso direto lá à Academia Edu e pegar esse artigo e dar uma lida. Faz bastante tempo que eu escrevi. E dentro dele eu falo sobre a questão da neurociência, e dentro desse aspecto eu trago esse livro sobre o mito da transparência, né, que tem a ver então com as tecnologias de tomografia e ressonância magnética. Eu vou ler aqui a parte do artigo, um recorte do artigo, né, para ter coerência sobre o que eu quero dizer. E eu vou começar justamente a ler a partir do que eu falei no vídeo anterior sobre neurofalácia. Então eu vou falar um pouco aqui do que eu já falei antes, mas vou chegar aonde eu quero, que é sobre o mito da transparência, né, no uso das tomografias e ressonâncias magnéticas. Vamos lá, dentro do artigo. Hoje em dia é quase como um paradigma completamente aceito de que as neuroimagens podem ser associadas quase de forma direta às questões do comportamento humano e de suas anormalidades, entre aspas, mesmo quando imaginamentos se fazem no cérebro não lesionado. Eletroencefalogramas ou neuroimagens, diz John Searle, um grande filósofo da mente norte-americano do MIT, que trabalha com a questão da filosofia da mente, da inteligência artificial, consciência, mente, né? Bom, então, um cara que vale a pena ler também uma leitura filosófica sobre a filosofia da mente, sobre a mente. Então vai dizer John Searle, eletroencefalogramas ou neuroimagens indicam atividades cerebrais, mas não seus conteúdos. A ausência de pontes que façam a transposição entre as linguagens de primeira pessoa e terceira pessoa, ou seja, por essas máquinas, é uma das dificuldades para a compreensão das interações entre mente e corpo. Quando uma pessoa acredita em algo, aqui agora vou trazer os autores que eu trouxe lá na Neurofalácia, tá? O Bennett e o Hacker. Quando uma pessoa acredita em algo, diz Bennett e Hacker, não é a credulidade do cérebro que percebemos, mas a crença da pessoa como um todo. Agora a citação do Bennett e Hacker. O que podemos fazer é correlacionar o que uma pessoa pensa disto ou daquilo com a atividade localizada no cérebro detectada por uma tomografia computadorizada ou por uma ressonância magnética. Mas isso não mostra que o cérebro está pensando, refletindo ou meditando. Mostra que esta ou aquela parte do córtex dessa pessoa está ativa quando a pessoa pensa, reflete ou medita. Poucas pessoas acham apropriado, dizem os autores, né, imputar atribuições psicológicas ao corpo
Como, por exemplo, meu corpo tem uma dor de dentes, ou meu corpo viu uma maçã. O fato de atribuir ao cérebro essas características psicológicas tem o mesmo grau de impróprio. É a pessoa que está ansiosa, não seu corpo nem seu cérebro. É a pessoa que está triste ou alegre, não seu corpo nem seu cérebro. Essa tentativa de reducionismo ontológico, né? O ser humano é o seu cérebro, é arbitrária no sentido de que ela faz parte de um reducionismo materialista. E embora nosso cérebro seja matéria, não há razão alguma para a qual ele seja um órgão privilegiado ontologicamente, nem nós humanos reduzidos a ele. Óbvio, né, que o cérebro é um órgão fundamental, mas assim como o coração e os pulmões. Se para de respirar, o cérebro morre. Se tirou o coração, não tem ser humano. Nós, como somos, precisamos tanto do cérebro quanto do coração, do pulmão, da circulação do sangue. A pergunta para mim fundamental na questão do apoio da neurociência às questões do comportamento humano e as falácias das doenças mentais e seus corolários, como os distúrbios tais como o TDAH, é se é correto, cientificamente e moralmente, afirmar ou pressupor que a conduta humana nas circunstâncias que envolve a sua vida, o seu contexto, pode ou deve ser esclarecida pela neurociência. Aqui eu vou trazer uma citação que eu já trouxe em outro vídeo, mas né, dentro desse contexto aqui vale a pena repetir, do livro do Fundamentos Filosóficos da Neurociência. Diz assim os autores: perguntamos onde Jack está, e dizem que foi à cidade. Queremos saber por quê, e dizem-nos que é aniversário da sua mulher, que comprou bilhetes para Tosca há algumas semanas e que a levou à ópera favorita. Uma narrativa neurocientífica poderia aprofundar ou ampliar a nossa compreensão da situação e dos eventos? Continuará a existir alguma coisa intrigante depois de ter sido dada essa explicação mundana, cultural? A neurociência poderia explicar por que é que se celebram os aniversários? Por que é que vale a pena ir à Tosca? E por que é que um marido pode pensar que é adequado conseguir bilhetes de ópera como presente de aniversário para sua mulher? Não, né? E é esse o ponto em que defendo a questão de que a neurociência não tem nada a dizer objetivamente sobre o comportamento de um indivíduo quando este não tem o cérebro não lesionado. Tudo que ela pode fazer é descrever as condições necessárias para que as pessoas tenham tais e tais sentimentos e pensamentos. Qualquer coisa além disso, dessa descrição, é interpretação. Não é fato objetivo. Temos que cuidar com a falácia da conversão, onde, por exemplo, ao dizer que se há lesão no cérebro, então isso causa comportamentos anormais, isso é verdade. Mas isso não é o mesmo que dizer, não dá para converter esse argumento de que se há um comportamento anormal, então há problemas no cérebro. Porque se há anormal, é uma questão ética, social, política, ideológica, e não biológica. Se mesmo assim os neurocientistas e os psiquiatras ainda se apoiam no cientificismo para explicar o comportamento humano, há também outra crítica que podemos fazer sobre o uso de imagens e tecnologias. E agora que vai começar, né, o vídeo, o argumento do vídeo. Que é agora que eu vou trazer a questão do mito da transparência, do livro do Francisco Ortega, da Rafaela Zorzanelli, Corpo em Evidência, a ciência e a redefinição do humano. A partir de agora, então, vamos falar sobre a questão das neuroimagens. Dizem esses autores, né, a Rafaela e o Ortega, os métodos de visualização por imagens se baseiam na crença de que o objeto representado está sendo diretamente acessado como ele realmente é. Então, se o especialista vê um padrão de ativação sanguínea alterado no exame funcional do cérebro, cremos que se trate de um achado inquestionável, que muito provavelmente pode ser traduzido em alguma forma patológica. Essas tecnologias prometem objetividade e acabam por influenciar enormemente a visão que temos sobre saúde e doença, tanto do corpo quanto comportamental. O que Ortega e Zorzanelli alertam é que, agora a citação deles, essas técnicas se baseiam sobretudo no ideal de um corpo transparente. O mito da transparência se assenta sobre duas ideias
a de que ver é um passo imprescindível para curar, e a de que olhar dentro do corpo é uma atividade inocente e sem consequências. Porém, o corpo acessado por essas técnicas de imageamento, tomografia computadorizada e ressonância magnética, por exemplo, é tudo menos transparente. Uma que não é o mesmo que tirar uma fotografia de um corpo aberto. E outra que as imagens ali produzidas não são objetivas, nem claras e distintas, pois a interpretação através das imagens tornou ainda mais complexo o acesso direto àquilo que é. Inclusive, médicos ainda hoje se equivocam, dois médicos com a mesma imagem computadorizada, um diz uma coisa e outro diz outra. E isso é normal acontecer. Isso não é um acaso. É normal médicos com a mesma, interpretando aquela imagem, cheguem a conclusões diferentes. A promessa de objetividade é a busca de aspectos invariáveis e estáveis nas múltiplas manifestações de qualquer entidade. Porém, a busca da verdade ordenada e invariável acaba por desconsiderar categorias que lidam com o contingente e o subjetivo. Enquanto que a psicanálise nasceu para olhar o subjetivo, ou as terapias, digamos assim, do indivíduo através da escuta, hoje a escuta é substituída por laudos médicos de neuroimagens. Tudo pela busca incessante da objetividade daquilo que, ontologicamente, é subjetivo e relacional. Aqui estamos falando do comportamento. O imaginamento cerebral apoiado pela neurociência que apoia os transtornos mentais. Então aqui a pessoa já não vai ao psicanalista, você vai ao psicanalista, o psicanalista mesmo manda que vai fazer imaginamento do cérebro, não sei para quê, não vai encontrar nada ali. Então hoje a escuta é substituída por laudos médicos de neuroimagens. Eles buscam uma objetividade, e aí chega lá com um laudo de TDAH, não se escuta mais. Aquilo que era subjetivo se tornou algo ontologicamente objetivo, o que é uma falácia, porque não é objetivo. O comportamento humano não é objetivo, ele é complexo. Não pode ser traduzido por uma imagem, uma neuroimagem. E aí mais dizer os autores aqui, a Rafaela e o Francisco Ortega. Uma das consequências que emergem dessa transformação da emocionalidade em material objetivo e abordável pela pesquisa científica é de que ela passa a ser coletada como emoção pura, essencialista e fora do seu contexto. Né? Tem neurocientistas que dizem que podem, através das neuroimagens, perceber a emoção da pessoa. Né? A raiva, por exemplo, é representada no mesmo registro quantitativo, numérico ou gráfico, independente das causas que a geraram, das diferentes circunstâncias do momento e do indivíduo. Essa ideia de olhar livre de interpretação, isto é, objetivo, através das neuroimagens, é uma ficção. Tanto na medicina, muito mais ainda se quer apoiar um transtorno, uma doença mental. Aí não é ficção, aí é uma falácia mesmo. Ainda restam questões importantes sobre o uso dessas tecnologias em cérebros não lesionados. Aos autores agora do livro. Aquilo que se tem acesso por meio dessa tecnologia, os correlatos neurais de uma função superior como a memória, é a própria memória? Encontrar um padrão cerebral para doenças como a depressão significaria que a depressão é uma doença exclusivamente explicada por aquela alteração? Outro ponto que vale a pena ser levantado, segundo os autores, Ortega e Zorzanelli, é a coloração das imagens. A cor preta, por exemplo, é usada para representar o que seria o pano de fundo cerebral, para contrastar com as áreas de atividade estudadas. Essas últimas, por sua vez, aparecem em cores brilhantes, demonstrando a atividade cognitiva que deve ser o alvo da atenção do espectador. Um dos efeitos gerados por esse mecanismo é a impressão de que nenhuma outra área, exceto as coloridas, está ativa, o que não é verídico. Em um cérebro vivo não lesionado, todas as áreas estão em atividade. E o simples fato de que uma área está ativa não é suficiente para se chegar a conclusões de essas propriedades contribuem para o desempenho analisado. Descrever não é o mesmo que explicar.
aqui os autores outra vez. Alguns temas estudados, como escolhas morais, gostos pessoais, transtornos e comportamentos psicossociais, envolvem variáveis às quais a visualização cerebral em si mesma não dá acesso. Se desejamos estudar um caso específico de dor de cabeça, uma cefaleia, isolar o cérebro do resto do corpo pode ser útil para tentar procurar variáveis no cérebro material, em sua estrutura fisioquímica, e assim propor um tratamento se for necessário, uma doença física objetiva. Porém, como uma experiência vivida, essa mesma dor de cabeça traz outras características não acessíveis às tecnologias de imaginamento cerebral. Ela pode estar ligada a estresse, ansiedades cotidianas, suas multiatividades. Por essas e outras razões que as imagens cerebrais não podem ser consideradas fatos objetivos. Ainda mais se a gente for falar em explicação do comportamento humano. As imagens cerebrais, assim como a neurociência, não explicam comportamentos. Nos mostram as condições fundamentais fisiológicas e biológicas para que os seres humanos tenham suas emoções, seus pensamentos, suas buscas, seus desejos. Então, dentro desse mesmo registro de combate a uma psiquiatria biológica que quer uma explicação, uma epistemologia, uma teoria do conhecimento que diz que o conhecimento do comportamento humano está em um desequilíbrio químico no cérebro ou coisa parecida, vai cada vez desmoronando mais. É só a gente começar a ler e começar a ter um mínimo de pensamento crítico a respeito das próprias coisas que estão envolvidas na psiquiatria biológica. Já falei para vocês que uma das formas, uma metodologia para combater todo o DSM seria simplesmente o estudo da linguagem. Pedir explicações um pouco mais detalhadas sobre o que eles querem dizer com aqueles termos. Eles já vão se enredar, porque ele não tem nenhuma explicação científica. Só uma narrativa mitológica de persuasão para que a gente acredite que aquilo ali é um unicórnio e que o unicórnio existe na realidade. Então, aqui mais um argumento. Vale a pena, né? Eu vou botar na descrição do vídeo esse livro, que é dificílimo de encontrar no Brasil, mas vale a pena vocês pesquisarem sobre ele. E o artigo que eu tenho aqui escrito sobre obra aberta, né, o ser humano como obra aberta, que também, na verdade, é um pressuposto da filosofia clínica encarar o ser humano dessa forma como obra aberta, e não como classificações, etiquetas, diagnósticos. Então, claro que eu tenho ali, nesse artigo, a minha perspectiva da filosofia clínica de terapeuta, da filosofia clínica, né, na minha prática terapêutica de filosofia, de filósofo clínico. Também eu vou colocar ali o link da Academia Edu, do meu link da Academia Edu, vocês vão lá no link, tudo que está ali vocês podem baixar gratuitamente. Muito bem, se gostaram do vídeo, se quiserem compartilhar, fazer perguntas, dar sugestões, comentários, fiquem à vontade que ajuda aí os vídeos do canal chegarem a mais pessoas, tá bem? Muito obrigado e até o próximo vídeo.